Está escrito em Gálatas 5, 16 e 17 o seguinte: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que realmente desejam. Meu irmão, minha irmã, a luta que o apóstolo Paulo descreve nesse texto é uma luta antiga que acompanha a humanidade desde o início dos tempos. Não importa o quão avançada seja a nossa espiritualidade ou quanto busquemos viver de acordo com a vontade de Deus. Essa batalha entre a carne e o espírito é uma constante em nossas vidas. Ela não é uma luta que podemos vencer uma vez por todas, mas um desafio contínuo e diário. Em outras palavras, essa guerra interior é uma realidade de cada cristão, seja ele mais consagrado ao Senhor ou não. A carne, com seus desejos e impulsos, está sempre à espreita, buscando dominar a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas ações. Já o Espírito de Deus nos chama para uma vida de santidade, de justiça, de verdade, para viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. A tensão entre esses dois mundos, o da carne e do Espírito, é onde se dá a nossa luta diária. Paulo descreve esse conflito como uma luta constante, onde a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. A carne, em sua essência, representa tudo aquilo que é natural em nós, mas que nos afasta de Deus. São os nossos impulsos descontrolados, nossas paixões desordenadas, nossas reações impensadas, nossa busca por prazer e satisfação momentânea que muitas vezes nos distanciam do propósito de Deus para as nossas vidas. Ela nos leva a buscar segurança e identidade nas coisas do mundo, naquilo que nos oferece prazer imediato, mas que no fim só nos deixa insatisfeitos e vazios. Por outro lado, o Espírito deseja nos guiar para algo mais profundo e duradouro. Ele nos chama a viver de maneira contrária ao que a carne deseja. Viver pelo Espírito não significa ignorar as nossas necessidades ou desejos, mas aprender a submetê-los à vontade de Deus. É aprender a buscar em Deus a verdadeira satisfação e contentamento, ao invés de perseguir as ilusões que a carne oferece. O Espírito nos convida a viver com propósito, com santidade, sempre refletindo a imagem de Cristo em tudo quanto fizermos. Como então podemos vencer essa batalha? A resposta de Paulo é bem clara: vivam pelo Espírito. Viver pelo Espírito é mais do que uma escolha momentânea. É uma atitude contínua e deliberada de dependência de Deus. Nós não podemos vencer a carne por nossas próprias forças, mas podemos, através da ação do Espírito, começar a viver de maneira diferente. Para isso, é necessário cultivar uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus e de comunhão com os irmãos em Cristo. Para viver pelo Espírito, precisamos nos dedicar a uma prática constante de buscar a presença de Deus. E isso não acontece de forma automática ou sem esforço. Paulo nos chama a vigiar e a orar, pois a batalha espiritual é travada na nossa mente e no nosso coração. Se não estivermos vigilantes, a nossa carne encontrará um caminho para dominar as nossas vidas. Viver pelo Espírito significa substituir os desejos da carne por virtudes do reino de Deus. Onde antes havia vingança, agora deve haver perdão. Onde antes havia ira, agora deve haver mansidão. Onde antes havia cobiça, agora deve haver generosidade. Onde havia maledicência, agora deve haver amabilidade. Esse processo não acontece da noite para o dia, mas é um trabalho constante de transformação interior realizado pelo Espírito Santo em nós. A batalha entre a carne e o Espírito
não é uma luta fácil de se travar, mas a vitória é possível. Portanto, para vivermos pelo Espírito, precisamos de responsabilidade e de compromisso. Nós devemos cuidar de nós mesmos, cuidar uns dos outros e buscar o reino de Deus em todas as áreas da nossa vida. Para isso, é preciso vigilância, é preciso oração, é preciso estudo e meditação na palavra de Deus e comunhão com os outros irmãos. Para vencer a luta entre a carne e o espírito, precisamos de uma vida equilibrada que envolva tanto momentos de solitude como de celebração. Nós devemos olhar para cima, buscando sempre a direção de Deus, e olhar para o lado, para os outros, em amor e disposição de servir. Portanto, devemos lembrar sempre: viver pelo Espírito não significa que a luta desaparecerá, mas sim que com o poder de Deus podemos viver de maneira que reflitamos a sua graça e a sua verdade em nossas vidas. E assim venceremos a batalha diária da carne e do Espírito. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.